A paz do Senhor, irmãs. Eu queria deixar para nossa meditação uma mensagem que o Senhor me deu há uns dias atrás, que eu até levei, para o culto de oração das irmãs, e eu queria compartilhar ela com vocês, que está em Colossenses 3:12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém? O Senhor falou comigo profundamente esses dias através dessa passagem da Bíblia, Eu cheguei a levar para as irmãs do nosso círculo de oração e eu queria compartilhar ela, com vocês. O título dela que está aqui na Bíblia diz assim: as virtudes devem ser cultivadas. Amém? Hoje, no meio do corpo de Cristo, nas igrejas, já se perdeu o amor, se perdeu, isso aqui, as virtudes a serem cultivadas, a serem plantadas, a serem regadas, que é o amor, Hoje a gente vê tantas divisões, tantas picuinhas por causa de tão pouco, Irmãos, a gente vê Paulo escrevendo as cartas. Paulo, ele era açoitado, Paulo deu sua carne por amor às igrejas. E muitas das vezes, eles não davam ouvido a ele. Muitas das vezes, eles faziam tudo ao contrário do que Paulo ensinava. Mas Paulo nunca desprezou nenhum irmão. Paulo sempre esteve disposto a dar sua carne ali, por amor à palavra. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e por simplesmente não poder sentar numa cadeira que a gente está acostumado a sentar, ter que sentar em outra cadeira, às vezes a gente quer brigar com o irmão, Por coisas, eu estou dando esse exemplo para os irmãos terem noção de quão simples é, de quão por causa de pouca coisa está tendo picuinha dentro das igrejas. Os irmãos não estão querendo suportar uns aos outros. Ninguém é perfeito, eu tenho as minhas falhas, o irmão tem a outra falha, E é dever nosso suportar em amor, Porque nem só de falha é feito o irmão, Às vezes tem um irmãozinho lá que não, alguma coisa dele vai te desagradar, mas será que a gente não pode suportar ele, não? Aí, às vezes, o irmão ele é tão útil em outra área, ele é tão disposto a se doar, E o corpo é feito disso, cada um com sua função, E que a gente tem que começar a suportar uns aos outros em amor, começar a olhar com os olhos de Jesus, sabe? É começar a amar uns aos outros de verdade, é começar a querer ter comunhão. Não é aquela comunhão de sentar e ficar falando de novela, de seriado, de fofoca, de futebol. Não, a palavra do Senhor fala que quando o que for fazer, que viemos fazer para a glória do nome do Senhor, sabe? É trazer experiências espirituais, é trazer uma palavra, sabe? Começar a sentar, irmãos, vamos nos reunir, vamos ler um salmo, É isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos começar a cultivar isso.
Vimos, tem sido mais comum ultimamente palavras torpes no meio do povo cristão. Conversas de cunho que é nojento. Ao invés de estar trazendo salmos, ao invés de estar trazendo louvores para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a presença do Senhor possa ser sentida nessa comunhão. Muitas das vezes nós não fazemos isso, né? Sentamos para falar do irmão que errou, né? Do irmão que talvez deixou um copinho d'água dele ali, né? Foi tomar água, esqueceu o copo d'água dele ali no chão. Aí a gente senta para falar, você viu o irmão, né? O irmão não leva a água de volta, não leva o copo, fica aqui. E quando a gente vê, né, a comunhão da igreja hoje, tá assim, né? Sai de tudo, sai de todos os tipos de conversa, menos aqui glorifica o nome do Senhor, aqui vai trazer crescimento espiritual para o irmão. Que nós como igreja possamos pôr em prática essas virtudes aqui. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, né? Porque nós temos nossos defeitos, mas nós também temos as nossas qualidades. E eu tenho certeza que um irmão, eu, né, Fernanda, por exemplo, posso errar em alguma coisa, mas eu também vou ter a minha qualidade. E os irmãos vão me suportar, né? Assim. E assim eu também. Né? Assim é no nosso casamento, não é verdade? Às vezes o marido não faz uma coisa que irrita a esposa, mas a gente não vai lá suportar ele, né? Porque ele também tem a qualidade dele. Então, assim, que nós possamos ter isso, essa virtude cultivada cada dia mais no nosso meio. Não dê lugar para picuinha, não, irmão. Não dê lugar para palavras torpes, para conversas distorcidas no meio do povo da igreja. Mas começa a reunir, trazendo um salmo, trazendo cânticos, trazendo testemunhos de vida, para assim o corpo venha a ser fortalecido. Que nós possamos pedir a Deus mais amor, né? Se falta amor em mim, que eu, Fernanda, venha dobrar meu joelho, venha falar, Senhor, me dá mais amor, né? Me faça amar, né? Eu falo, eu tenho na minha Bíblia, eu tenho um papelzinho aqui, que eu abro a Bíblia e está escrito, Senhor, me faça amar os irmãos como Paulo amou, porque é verdade. Irmãos, a gente lê, né, as cartas de Paulo, é vergonhoso. Eu falo com Felipe, é vergonhoso quando a gente pega para ler o sofrimento de Paulo. E a gente às vezes murmura por nada. A verdade é essa, por nada. Então, que nesse dia nós possamos pedir ao Senhor sabedoria e que nós possamos estar cativando essas virtudes no meio do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.